Graça e paz, meus irmãos, estamos começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal, o canal Palavra Viva. Vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando o joinha de vocês, e aproveite também, pega esse link aí e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que o nosso canal aqui possa continuar avançando cada vez mais. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também incentivar a você, mais uma vez, a baixar o aplicativo da nossa rádio no seu celular. Você baixando o aplicativo da nossa rádio, você pode acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia. O nosso programa, o programa Palavra Viva, vai ao ar na nossa rádio lá ao meio-dia, e às 21 horas você pode acompanhar o programa Palavra Viva. Então baixe o aplicativo da nossa rádio, você estará sendo muito abençoado aí por toda a programação que nós temos lá. Sem perda de tempo, então vamos ouvir os nossos patrocinadores. Hoje nós iremos concluir aí o capítulo 9 da nossa exposição em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, né? Nós estamos aí já no capítulo 9, encerrando hoje o capítulo 9 e amanhã já iniciando o capítulo 10. E estamos aí também passando para mais adiante na nossa exposição. Nós já temos aí, se eu não estou enganado, são 78 mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa que é a carta mais importante que Paulo escreveu. Se você não acompanhou nenhuma das mensagens que nós temos aqui ministrado nesse importante livro, entra aí no nosso canal, na nossa playlist aí, tem uma playlist aí destinada só às exposições em Romanos, e você pode maratonar, como você pode compartilhar também com o maior número de pessoas tudo aquilo que nós temos meditado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701.
Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Vamos então concluir aqui hoje a exposição de Romanos capítulo 9. Eu quero ler aí juntamente com vocês Romanos capítulo 9, versos 30 a 33. Romanos capítulo 9, versos 30 a 33. Hoje nós vamos falar sobre a salvação, ser por fé, pela graça mediante a fé. Tema que nós já falamos em outras ocasiões, mas aqui faz parte de uma conclusão de um longo raciocínio que o apóstolo Paulo está fazendo a respeito do tema da eleição. Então vamos ler aí Romanos capítulo 9, versos 30 a 33, que nos dizem assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a misericórdia? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Então veja bem, aqui Paulo está concluindo o seu ponto relacionado ao tema da eleição. Ele começou o capítulo 9 falando sobre a eleição de Israel étnico, e da sua tristeza que não foram todos os israelitas que creram que Jesus era o Messias, que é o que culminará aqui nesses versos a qual nós lemos. Um povo que buscou uma salvação fora daquilo que de fato era a salvação. Eles acreditaram, de um modo geral, eles acreditaram que simplesmente pelo fato deles serem judeus, terem o sangue de Abraão correndo em suas veias, isso já era suficiente para a salvação deles. Ou porque tinham a lei, as alianças, porque tinham tantos privilégios, isso já era suficiente para a salvação deles. E muitos buscaram uma salvação, muitos buscaram uma esperança nessas coisas. E quando veio aquele que era a própria salvação, isto é, Cristo Jesus, o Messias esperado, prometido, tipificado, eles não creram, eles se rejeitaram, eles tropeçaram, eles caíram e não entenderam e não encontraram a verdadeira salvação. E aí Paulo explicou profundamente sobre esse assunto, falando que o verdadeiro Israel é o Israel espiritual. É o Israel que vive pela fé, que anda de fé em fé, que anda de glória em glória, que anda nas pegadas da fé de Abraão. É aquele a qual Deus se compadeceu por sua misericórdia, aquele que Deus escolheu para a sua salvação, aquele a qual Deus colocou o seu amor eletivo, porque se não fosse assim, jamais ninguém seria salvo. E Paulo deixou ainda claro, diante de tantas indagações que poderiam surgir diante desse tema, ele disse que quem é o vaso para questionar o oleiro, quem é o barro para questionar aquele que o molda.
Ou seja, Deus é soberano na nossa salvação. Deus é soberano na salvação de quem quer para a sua glória, porque ninguém jamais poderia questionar a Deus em relação a isso, visto que ninguém, se fosse Deus deixar o homem buscar a salvação por si mesmo, jamais o encontraria. Jamais o encontraria. Não existiria condições quaisquer desse homem, dessa mulher, jovem, idoso, se salvar. Então, diante disso, eu quero aqui pontuar rapidamente com vocês sobre isso que o apóstolo Paulo está aqui falando e concluindo aqui para nós. 3 pontos aqui se destacam. Primeiro, uma descrição. Diz aí o verso 30 e 31. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Aqui nós podemos observar 2 povos e cada um buscando um meio de justificação. O que era mais fácil de crer e entender, negligenciaram por buscarem justiça dos próprios braços e não a dos céus na pessoa de Cristo. Os gentios, em contrapartida, a encontraram não em suas obras, mas nas de Cristo. A justiça de Deus só pode ser encontrada pela fé em Jesus, nosso Senhor. Aquele que busca a justiça em outro que não é Cristo será rejeitado como muitos judeus. Ou seja, os judeus, como Paulo expôs aqui no capítulo 9, muitos buscavam uma salvação, como muitas pessoas buscam uma salvação. Mas buscam uma salvação que não é em Jesus. Muitas pessoas se fixam em uma esperança que não é Jesus, que não é Cristo. No caso dos judeus, eles receberam as alianças, os privilégios, a revelação de Deus, tantas coisas. Mas eles fizeram de tudo isso um fim em si mesmo. E por causa disso não buscavam a salvação onde deveriam, isto é, em Jesus, no Messias prometido e esperado, mas acabaram buscando salvação em si mesmos. E aí os gentios, os não-judeus, que nem buscavam a salvação, que estavam completamente à mercê, eles a encontraram quando creram em Jesus para a salvação, que é aquilo que nós já falamos, o Israel espiritual. O Israel espiritual, ele está para além de Israel. Existe um povo eleito de Deus espalhado por todas as partes do mundo, em todas as culturas, em todas as tribos, línguas e nações. Existe um Israel espiritual eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, que está chegando ao entendimento do evangelho da salvação em Jesus. E isso é o que lhes dá o quê? Salvação. É o que estava acontecendo aqui. Uns buscam salvação, mas não em Cristo. E aí não acham salvação. E aqueles que muitas vezes não estão buscando salvação, mas são achados por Deus, por sua eleição, pela pregação do evangelho, pelo convite do evangelho, creem em Jesus e pela fé são salvas e justificadas. Porque a nossa salvação não pode ser por méritos, a nossa salvação não pode ser por qualquer outra coisa a não ser pela graça mediante a fé, por favor imerecido. Esse convite que nos foi feito, o Espírito Santo operou uma obra no meu e no seu coração. E nós passamos a pertencer à família de Deus pela infinita misericórdia e graça de Deus. Número 2, uma explicação. Diz o texto, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Paulo termina aí o seu capítulo provando que a queda de Israel se deu na pedra angular. Israel não confiou no sacrifício de Jesus, por isso não alcançou a justificação.
O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário era escândalo para os judeus, mas somente nele podemos confiar e jamais ser envergonhado. Ainda John Stott usa um argumento decisivo e apresenta duas possibilidades. Uma é colocar nossa confiança em Cristo, fazer dele o alicerce de nossa vida e construir sobre esse fundamento. A outra é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Somente em Jesus temos o crédito a nós conferido de vasos de misericórdia. Porque essa é a grande questão. Se não for por meio de Cristo, por sua obra, jamais nós vamos obter justificação. Ainda a pergunta de Paulo levantada é: por quê? Porque não foi pela fé. Mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço? Ou seja, eles buscavam uma salvação, mas não a salvação em Jesus, em Cristo, e por causa disso não foram salvos. Como muitas pessoas querem ser salvas, mas elas buscam salvação em outras coisas. Elas acham que a salvação é orar, é jejuar, é pertencer a uma igreja, é dar o dízimo. Acham que a salvação é fazer caridade, acham que a salvação é não falar palavrão, é ter uma moda evangélica. Elas acham que a salvação está estribada nessas coisas. A nossa salvação não está em nada do que nós fazemos para com Deus, mas do que Deus fez para conosco em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso justificador, nada mais, nada mais. Não é uma fé natural, não é uma fé humana, é uma fé espiritual, sobrenatural, dada a Deus aos seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, chamado para ser seu desde antes da fundação do mundo. Não é uma fé terrena, não é fé na fé, é fé em Jesus, é fé em Cristo, fé na sua obra de salvação por nós. Não é a fé que você vai para o ponto de ônibus, você tem fé que o ônibus vai passar. Essa é uma fé natural. Se ali tem um ponto de ônibus, qual é o pressuposto que você tem? Que ali passa ônibus, senão não teria um ponto ali. Ou seja, você vai para aquele ponto com essa fé natural, essa fé quase que óbvia. Mas a fé em Cristo não é assim. A fé em Cristo ela é sobrenatural. A fé em Cristo ela é sobrenatural, não é autoproduzida pelos homens pecadores. Não, essa fé é um dom de Deus a quem Ele dá, a quem quer. Por sua misericórdia e graça, para que os homens creiam que Ele existe e é o seu Salvador. É essa fé que nós estamos falando. O povo de Israel estava buscando ser salvo, não pela fé sobrenatural, não pela confiança em Cristo, mas pela confiança em si mesmo, pela força do seu próprio braço, pelas suas próprias expectativas, e por causa disso não encontraram salvação. Terceiro e último, uma confirmação, diz o texto: e todo aquele que nele crê não será confundido. E todo aquele que nele crê não será confundido, que é o verso 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E aí diz Hernandes Dias Lopes as seguintes palavras: por que as pessoas tropeçam na cruz? Porque ela corrói os alicerces da nossa justiça própria. Porque ela corrói os alicerces da nossa justiça própria. Ainda William Greyhouse, ele diz: o Cristo crucificado era escândalo para os judeus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. O verbo grego prosekopsan, tropeçou.
não significa tropeçar por descuido, mas ficar aborrecido com. Para os judeus, a cruz do Messias era um escândalo que os irritava e os levava à indignação. Ou seja, em outras palavras, nossa confiança para a salvação está retida unicamente a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa eterna salvação. Nada fazemos para ser salvo, tudo é Ele que fez. Os judeus, eles estavam tropeçando, porque ou você edifica em cima dessa rocha, que é o próprio Cristo, ou você tropeça nela. Eles olhavam para Jesus, leiam os evangelhos. Eles olhavam para Jesus e eles se riam de Jesus, eles babavam de raiva de Jesus. Eles não conseguiam crer em Jesus. Por quê? Porque eles estavam confiando mais em si mesmos do que em Cristo. Não é à toa que foi por mão deles que Jesus morreu numa cruz. Eles, os religiosos, é que tramaram, que levantaram mentiras, que levantaram falso a respeito de Jesus, e os romanos executaram a crucificação de Jesus por mando dos judeus. Foi os religiosos que mataram a Jesus. Não se esqueça disso. Quem matou Jesus não foi os ímpios, na perspectiva clara aqui. Não foi os não religiosos, os não considerados. Não, quem matou Jesus foi o povo que se considerava piedoso, os religiosos que mataram a Jesus. Para você ver o que pode acontecer quando uma pessoa acha que a sua salvação está em suas mãos e não nas mãos de Jesus. Porque a partir do momento que você acha que a salvação está na sua mão, você mata a Jesus novamente. Se Jesus viesse nos nossos dias, eu tenho a leve impressão de que quem mataria ele de novo seriam quem? Os religiosos. A religião, e eu não estou aqui falando contra a religião, mas sim essa religiosidade fria, oca, esse sepulcro caiado, que Jesus combateu, essa religiosidade sem fundamento. Essa religiosidade pode e fez com que Cristo fosse crucificado, porque estavam confiando em si mesmos para a sua salvação. A salvação é um ato soberano de Deus, revelado na história, revelado a mim, revelado a você. Desde antes da fundação do mundo havia um propósito de Deus, me salvar e te salvar. Não há méritos em mim. Eu não fiz nada para ser salvo. Você não fez nada para ser salvo. Pelo contrário, nós fazemos tudo o contrário, se for parar para pensar. Nós, se fosse deixar por nós mesmos, colocar, olha, você tem nas suas mãos o poder de ser salvo, nós jamais buscaríamos a salvação, jamais. Porque nós queremos o quê? Nós queremos pecar, nós queremos satisfazer a nossa natureza, nós queremos um palanque para nós mesmos, nós queremos glória para nós mesmos. Nós, se deixarmos ser conduzidos, dirigidos por nós mesmos, nós matamos, nós roubamos, nós mentimos, nós trapaceamos, nós fazemos tantas coisas negativas. Se fosse colocado na nossa mão, olha, se salve, nós não nos salvaríamos, nós estaríamos cada vez mais perdidos. Diante disso, vem Deus em sua infinita misericórdia e graça e diz: eu vou salvar o homem pecador em Cristo. Pelos méritos de Cristo, para a glória de Cristo, para que fique provado, como ele disse nos versos anteriores aí do capítulo 9,
para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou. Tudo para quê? Para o louvor da sua glória, para que a sua glória fosse manifestada nos vasos de misericórdia, em mim, em você. Que nós possamos entender isso. A salvação é um ato soberano de Deus. Todo dia a gente tem que glorificar Deus. Você tem motivos diários de adorar ao seu Salvador. Porque Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para lhe dar salvação. Que Deus continue nos abençoando, segundo a sua bondade e misericórdia. E amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.